Será que dá pra tirar um som de bateria fantástico usando só um microfone? É, galera, que o baterista é o cara que mais sofre na banda, todo mundo já sabe. Com relação à bateria, tudo é mais difícil. É difícil pra montar. Não tá legal isso aqui, tá péssimo. Eu queria que ficasse igual esse aqui, mano. É difícil pra carregar. Com gravação também não é diferente, né? Já não basta o baterista gastar aquela grana com isolamento acústico pra não virar discórdia ali na vizinhança dele. Aqui tá a bateria, ó. Aqui a espuma acústica, 7 centímetros pra abafar bem. Microfonar uma bateria inteira, complicado. Mas hoje em dia, ficou muito mais fácil produzir música com qualidade em casa, né? Com equipamento simples. A gente tá em 2024. Tem muito artista cabuloso ganhando Grammy com álbuns incríveis feitos dentro do quarto. I recorded me and Billy standing in a bathroom and striking all these matches. I'll sit and watch you call. Step on the glass, step on the tongue. And heaven's out of sight. So want the death. Troubled water. Whoa. Oh, that low. Yeah. Water. Yeah. That's crazy to start that high. So, this is the legendary music room. It's my favourite room in the world. This is the room. Shine, let your love shine on. I was singing in the starlight, singing in the starlight. Ah, Noel, mas eu sou baterista, não quero ter que programar bateria digital no computador, não. Poxa, mas eu vou ter que usar sample. Ah, mas aí eu vou ficar de fora do disco se eu usar bateria MIDI. Calma, calma. Longe disso. Não é bem assim. É muito comum se ouvir por aí que são necessários pelo menos 8 canais para você tirar um bom som de bateria. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que você realmente precisa de 8 canais para tirar um bom som de bateria? Bom, em partes, né? A real é que não existe regra nenhuma para isso. Tudo vai depender do tipo de som que você tem dentro da sua cabeça. E muitas receitas funcionam muito bem no dia a dia da gravação. Tem tipo de som que não adianta você ter trocentos microfones, que você vai precisar meter sample na gravação por causa da linguagem daquele estilo. Mas também tem aquele jazzinho que seria uma heresia você não microfonar com apenas um microfone ambiente. O lance do mínimo de 8 canais é que isso seria o mínimo para você captar individualmente as peças de um kit padrão de bateria. E nem sempre isso é essencial. Ok, o fato de você ter muitos canais e muitos microfones aumentam as possibilidades de som que você pode tirar do mesmo kit de bateria. Mas será que você precisa mesmo disso tudo? E será que dá para tirar um som ideal de bateria com menos microfones, menos canais, sei lá, um microfone e um canal mono? Sim. Daí eu vou te mostrar na prática exemplos de como tirar um som de bateria insano com 1, 2, 4 e 8 microfones. Eu ainda vou te revelar alguns segredos e desfazer alguns mitos sobre gravação de bateria. Bora lá! Beleza, você está começando a gravar, você já tem seu espaço, você já tem uma interface de áudio de 2 canais e precisa começar a gravar de cara com um microfone só, que é o que você já tem à sua disposição. Beleza. Você precisa do microfone mais caro do mundo? Definitivamente não. A ideia é você tirar o melhor som do equipamento que você tiver em mãos. Para esse exemplo aqui, a gente optou pelo meu favoritinho, que é o XS1 da Sennheiser. Além dele ser uma opção profissional de entrada excelente, ele é muito versátil, mas muito versátil. Geralmente ele é usado para voz ao vivo, ele foi feito para isso. Só que ele tá mandando muito bem em estúdio. Inclusive a gente fez uma gravação muito massa de voz e violão com FOFs no terraço do Cifra Club, bem no estilo Rooftop Session. Se liga na riqueza de detalhe desse som. Beleza, tem uma bateria, tem um microfone dinâmico de mão, tem uma interface e tem um sonho. E agora? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que tudo no processo de gravação influencia o som final. A captação é apenas o primeiro passo, então bora decidir qual técnica a gente vai aplicar. Para isso, bora definir também o estilo do nosso som. Você vai para uma onda rock, indie, jazz, um stoner? Porque cada estilo vai precisar de uma técnica diferente. Por exemplo, no jazz, a gente consegue um som mais natural microfonando a bateria por cima, pegando aquele som mais ambiente. No rock, a gente consegue aproximar mais os mix para o som ficar mais focado nas peças. Noel, mas o som fica puro? E a mixagem? Calma, calma, essa é outra etapa do processo. Mas a gente vai escolher qual técnica usar já pensando em como esse som vai ser processado depois. Vamos começar com um rock bem basicão e ver como a bateria se comporta com um microfone trazendo essa característica mais natural.
Vamos então experimentar essa técnica de posicionar o microfone do lado do batera, na parte de trás, apontado para o bumbo. Isso porque se ele ficar muito alto, ele vai pegar o som mais de caixa, de prato, e nesse caso a gente quer bastante o som do kick. Desse jeito, vem um som bem equilibrado, com o kick bem presente, mas ele também vai captar o som dos pratos e das peças. Com essa técnica você aproveita um pouco da ambiência da sala também. Então a bateria vai soar bem natural e o microfone vai captar como se fosse uma pessoa escutando a bateria do lado do baterista ali. Como se fosse uma pessoa posicionada aqui mesmo, né? Bora ver como é que isso soa? Aí, ó, viu só como é que dá pra tirar um som bem natural com apenas um microfone? E se eu quiser um som mais focado nas peças para ter mais definição, mais punch, pra gente poder esmagar o som com compressores na mixagem, usando só um microfone? Aí a gente trabalha o posicionamento aproximando mais da bateria e vai ajustando o volume das peças que a gente quer na mix. Como? Aproximando de cada um. Por exemplo, você tá com o microfone aqui e aí você quer um pouco mais de surdo. Você chega o microfone um pouquinho mais para perto do surdo ou você vai ajustando, né? E aí vai testando e vê o que funciona melhor para você. Não tem regra. Tudo vai influenciar seu som. A bateria, a afinação, o tipo de pele. E para outros estilos, numa vibe mais indie, numa vibe mais stoner, até mesmo um lo-fi, a gente tem uma técnica que pode trazer uma característica bem legal. Posicionar o microfone entre a caixa e o bumbo, porque vai pegar bastante o kick e a esteira. Você ainda pode colocar um paninho por cima da caixa que vai dar um temperinho especial. Saca só. Beleza, pintou uma graninha e agora você resolveu investir em mais um microfone. O que dá pra melhorar? De cara, a gente já ganha a possibilidade de separar o bumbo do resto da bateria. Como a gente já tem um microfone dinâmico, bora adicionar mais um dinâmico no set. Você pode usar outro XS1, que ele é bem equilibrado, ou então escolher um outro microfone projetado para bumbo. Nesse caso, a gente escolheu o Sennheiser E602, só porque ele já tem um corte de médio que a gente costuma limar na mix. Então ele já vem mais pronto. Esse corte ele valoriza o grave do bumbo e o agudo do kick, né? Então, para esse exemplo, a gente consegue um som mais focado na bateria no geral, sem perder a naturalidade dos tambores e dos pratos, já que agora o bumbo vai ser explorado separadamente. Saca só. E se a gente quiser um som mais focado, será que dá? Dá. Mesmo esquema. É só a gente aproximar o mic e comprimir sem dó. Gente, não tenha medo de usar compressor. Pode comprimir sem dó. Para esse exemplo, o microfone do bumbo ele vai dentro do bumbo, né, para pegar bastante o kick e o grave bem tight, bem apertado, né, um som bem definido. A gente quer um som mais pesado mesmo, mais comprimidão, mais punch. É isso aí. Legal, né? Tá. Beleza. Ok. Agora você vai dar mais um passo à frente e vai adicionar 2 microfones. Quais são as possibilidades? Eu vou te mostrar uma receita que vai funcionar pra muita coisa. Sem contar que agora a gente sai do território mono e abre as possibilidades no campo estéreo. Então, já temos 2 microfones dinâmicos,
né? Então bora adicionar um par de condenser no set? Os microfones condensadores, eles são mais sensíveis, né? E eles vão fazer o papel de over nessa situação. A gente pode colocar o XS1 na caixa. Como eu disse anteriormente, tudo vai depender do estilo da música e do tipo de som que você tem na sua cabeça. Para esse exemplo aqui, a gente vai manter essa proposta mais naturalzona. É um Red Hot, então um som mais sequinho, como na gravação original também é. Já o mic do bumbo, ele vai dentro do bumbo ainda, né? Porque a gente quer ainda o som de kick. Os dois mics de overhead, eles vão numa posição de L. Um vai vir pela lateral do baterista e o outro vai vir por cima da caixa. Essa técnica ela é muito usada, viu, gente? Não é somente aquelas que o microfone ele fica em cima, não. Apesar de ser overhead, esse vem overhead, side, head. Na mix, o da esquerda vai todo para a esquerda e o de cima vai todo para a direita. O estéreo ele vai ficar bem aberto, mas o som da caixa nos overs vai ficar bem equilibrado ali no centro da mix. Beleza? Gente, importante, é essencial que a distância dos microfones de over em relação à caixa seja a mesma para você não perder coerência de fase entre os microfones. Mas isso é um assunto para outro vídeo, então só confia. Você pode usar um cabo, eu, por exemplo, eu uso o próprio cabo de microfone, eu meço a distância de um over e triangulo a posição para ver se tá próximo. Se esse estiver um pouquinho mais baixo, eu vou lá e afasto ele um pouquinho e eu compenso isso. Mas o centro da caixa tem que ser exatamente a mesma distância para os dois microfones, senão você vai começar a ter problema de coerência de fase. Além disso, é importante que eles também formem um triângulo retângulo entre eles. Tá vendo? Você achou que nunca mais ia usar teorema de Pitágoras na sua vida, né? Errou feio, errou rude. Captação de overs também são 1001 possibilidades, né? Para esse exemplo, a gente usou só dessa técnica. Mas eu reforço de novo, não existe regra. Existem essas receitas que facilitam o processo, né? O importante é você experimentar e desenvolver o seu ouvido para tirar aquele som de bateria que está dentro da sua cabeça. Aí você percebe que venceu na vida quando termina de montar o seu set e completa o seu kit de microfones. Você fez um upgrade para uma interface de áudio de pelo menos ali 8 canais, né? E agora você consegue captar as peças individualmente. Agora o céu é o limite. Bom, a gente já tá usando 4 canais. Bumbo, caixa, 2 overs. Agora a gente pode adicionar mais 4 canais. Vamos botar 2 tambores, uma esteira e sobra ainda um canal pra gente usar no chimbal. Ou melhor, vamos captar o som da sala. Nesse caso aqui, o chimbal ele é bem alto, então vamos aproveitar para captar o som dessa sala aqui e comprimir ele bastante na mix para dar uma gordurinha no som da batera. Tipo Foo Fighters mesmo, sabe? Aquele som bem gordo de bateria. Ah, outro detalhe mais do que importante. Como a esteira ela vai ser captada por baixo, a onda sonora ela vem invertida na cápsula do microfone. Então a gente tem que inverter a fase somente desse canal, tá? Se a sua interface não tiver o botão de inversão de fase direto nela, você pode fazer isso depois na mixagem sem problemas. Ou então, se você quer um som mais pronto mesmo, você pode montar um cabo com a polaridade invertida só para essa finalidade. Agora, o XS1 ele vai na esteira porque ele tem um agudo bem cristalino. Então ele vai combinar com essa textura que a gente quer. Dessa vez, quem vai na caixa vai ser o Sennheiser E609, que é um microfone super cardioide. Para os tons, a gente escolheu o E604, porque ele valoriza aquele ataque dos tambores e ele traz um boost de grave, que mais uma vez é aquela região que a gente sempre corrige na mixagem. Aí não tem erro, né? O som ele já vai chegar muito pronto. Como agora eu microfonei tudo, então vamos mudar um pouco o posicionamento dos overs. A gente vai colocar eles agora em cima para pegar um som mais direto dos tambores e dos pratos. E o direito ele vai apontado entre o chimbal e o crash, e o esquerdo ele vai em cima do ride. E a gente não pode esquecer de medir a distância entre os microfones em relação à caixa, para a gente não ter esses problemas de fase. Essa técnica a gente chama de posicionamento AB. Esse modo ele explora muito bem o estéreo. Ele tem um som bem aberto e as peças elas ficam muito bem focadas.
Os pratos, eles ficam bem diretos também e bem crispy, a bateria fica bem crocante. Crocante. Aqui a gente montou uma receita, mas é como eu sempre digo, não existe regra, eu sempre bato nessa tecla, as possibilidades são infinitas. Ó, então ficou assim, no bumbo, o E602, na caixa, o E609, na esteira, o meu favoritinho, o XS1, nos tons, o E604 e nos overs, o E614. Riding on a headless horse to make the trip. Been a long time since I made a new friend, waiting on another black summer to end. It's been a long time and you never know when, waiting on another black summer to end. I've been waiting, waiting on another black summer to end. Were you born to resist or be abused? I swear I'll never give in. I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Has someone taken your faith? It's real, the pain you feel, your trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Ah, Noel, mas eu tô começando ainda, não tenho condições de ter todos esses mix legais nos 8 canais. Não, gente, sério, pode montar seu kit de tambores com XS1s, vários XS1, tranquilamente. Como eu disse anteriormente, ele tem uma resposta muito equilibrada e cristalina nos agudos. Então, assim, ele vai ter grave, ele vai ter agudo, ele vai ter médio, ele vai ter tudo, ele vai ser flat. E à medida que você for evoluindo no seu trabalho, progredindo e fazendo grana e conseguindo fazer upgrades aos poucos, você vai expandindo essa sua gama de microfones e aumentando a quantidade de canais também. 8, 16, 24, aí o céu é o limite de novo. Bom, e agora que você já viu a quantidade de possibilidades para microfonar a bateria, agora é hora de botar em prática, né? A conversa vai longe quando o assunto é gravação de bateria e isso aqui foi só o começo. Como a microfonação funciona mais pra você? Me conta aí. Se você quiser saber mais sobre a arte de gravar bateria e algumas técnicas de mixagem, deixa aí pra gente nos comentários. Valeu! Ah, galera, importante. É essencial. Ai! O banco deu aquela descidinha.